Oi, gente bonita, estamos aqui reunidos de novo para mais uma entrevista nesse cenário lindo da Lounge Móveis Interiores, aqui na rua 15 de novembro, número 17. Mas antes disso, eu gostaria de agradecer o apoio cultural que eu estou recebendo para a gravação deste programa para o canal Potência e o meu programa no YouTube, Edson de Oliveira. Graça Cabeleireira, onde a mudança acontece. Tara Lingerie, Galeria João Lage, Loja 7. O Máximo em Lingerie. Promoção Dia das Mães, Lojas Amigas. Pousada Santo Antônio, na Praça Estação. L2, Centro de Treinamento, a academia mais top da cidade. Daniele Noivas, traje de noivos e padrinhos, pajes e damas. Eu hoje estou usando um blazer lá. Lindo, né, gente? Aras Novo Bosque, Canal Potência, Cacau Show. Rede Nova, Drogarias Mega Farma, na Praça da Federal, disque entregue gratuita. Super Lojão Central 2 em 1. Grife Calçados, os mais lindos tênis da cidade. Viola, a mais nova loja country da cidade. E Hotel Guanabara. Mas antes disso, eu gostaria de destacar para vocês que eu vou realizar o show de talentos, tá? Para enaltecer os grandes talentos da nossa música, teatro e dança. E, logo depois da entrevista, a gente vai ter Pedro Augusto, um cantor que eu sou produtor dele, com um clipe sensacional. Gente, o entrevistado de hoje é Paulo Feletti Júnior. Ele é pré-candidato a prefeito de São Lourenço pelo Partido dos Trabalhadores. Olá, Paulo, obrigado pela presença. Olá, Edson, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para dialogar com as pessoas da nossa querida cidade. Agradeço a Lounge Móveis Interiores e todos os apoiadores e patrocinadores que possibilitaram esse momento. Obrigado, Paulo. Então vamos à primeira pergunta. Ressaltando a vocês que estão aí nos assistindo que as perguntas foram elaboradas por vocês e por pessoas especializadas em perguntas sobre política. Muito obrigado. Vamos lá. Quem é Paulo Feletti Júnior? Não acha que deveria ter começado como pré-candidato a vereador? Como candidato de esquerda, quais suas expectativas para uma cidade que nas últimas eleições se posicionou com eleitores na maioria de direita? Bom, Edson, primeiramente, me apresentando, eu sou Paulo Feletti, muitas pessoas me conhecem como Juninho também. Eu tenho 31 anos, fui criado aqui em São Lourenço, estudei no Colégio Polivalente, depois me formei no ensino médio pela Escola Municipal Frei Osmar Dix, também conhecida como Comercial. Foi lá que eu comecei a me interessar por política, porque eu vi um modelo de ensino de qualidade, ainda que com poucos recursos e poucos investimentos, né? Dito isso, eu vou para a primeira pergunta. Pergunta que eu destrinchei ela assim, né, em várias, né? Eu posso até repetir para você. Não Sim. Acha que deveria ter começado como pré-candidato a vereador? Não. Eu considero a função do vereador uma função muito honrosa. Entretanto, ela tem funções muito diferentes da função do chefe do executivo, da prefeitura. O poder legislativo, ele tem a função de estar construindo projetos de lei, estar construindo mecanismos de fiscalização do poder executivo, e o executivo já está mais voltado na construção de ações para poder transformar as nossas realidades e fazer com que o serviço público funcione com qualidade. Nesse sentido, se a gente olhar o histórico de São Lourenço, desde 1982 nós temos aí o Dr. Zé Celso, que foi vereador por 3 meses, e o Tenório, que foi vereador também por um mandato, e o atual prefeito, que também foi vereador. De lá para cá nós tivemos 8 prefeitos, desses 8, apenas 3 foram vereadores antes de terem sido prefeitos. Nesse sentido, eu penso que pela minha formação, pelas minhas experiências profissionais, eu estou gabaritado para tentar disputar a Prefeitura de São Lourenço. Eu sou formado em Administração Pública pela Universidade Federal de Lavras. Então,
junto com a minha pré-candidata a vice-prefeita, uma pessoa de muitas realizações e entregas por São Lourenço, a Maria Lúcia Garcia, sinto que não há nenhum projeto, nenhuma pré-candidatura com mais condições de pleitear esse cargo hoje em São Lourenço. Ok, aí como que você vê, você como candidato de esquerda, quais as suas expectativas para uma cidade que nas últimas eleições se posicionou como eleitores na maioria de direita? Bom, o meu partido, o Partido dos Trabalhadores, é um partido de centro-esquerda. Entretanto, eu tenho um perfil de moderação, de diálogo, sempre lidei bem diante da diversidade, converso com pessoas dos mais variados partidos, das mais variadas visões políticas. E, para além de um candidato da esquerda, eu sou um pré-candidato, na verdade, né, não posso falar que eu sou candidato, sou um pré-candidato de São Lourenço, da renovação, da juventude de São Lourenço. Algumas coisas eu posso colocar com relação a isso. Meu partido recebeu quase 10 mil votos no município na última eleição presidencial, e isso é quase 4 mil votos a mais do que elegeu o nosso atual prefeito. Para além disso, a nossa capacidade de diálogo tende a fazer com que o debate municipal prevaleça. As pessoas não vão votar no Partido dos Trabalhadores, vão votar no Paulo Feletti. O Paulo Feletti é aquela pessoa estudiosa, trabalhadora, humilde, junto com a sua pré-candidata. Mas eu acho que muita gente não pensa desse jeito. Tá? Respeito, mas tem muita gente também que pensa. E assim, eu acho que as pessoas conversando, tenho rodado bastante São Lourenço, muitas pessoas elas estão muito mais focadas na eleição municipal em saber se a saúde vai funcionar, se a fila de exame vai andar. A gente vai chegar. Se as creches vão ter vaga, isso que é o principal. E nesse sentido, junto com a Maria Lúcia Garcia, nós temos total condição de dialogar com São Lourenço de uma maneira que talvez nenhuma outra pré-candidatura tenha. Se confirmada sua pré-candidatura, quais serão seus projetos concretos para as políticas públicas, emprego, saúde e turismo? Da saúde, como melhorar o atendimento municipal? Bom, para uma boa gestão pública, o primeiro passo é fazer um bom diagnóstico. A gente precisa entender profundamente quais são os problemas que São Lourenço e os nossos bairros enfrentam. A partir disso, exatamente. Eu e a Maria Lúcia Garcia temos nos dedicado bastante a isso, entendemos bastante esses problemas, mas também temos a compreensão de que só o nosso conhecimento e o nosso entendimento não é suficiente. Nós precisamos ouvir a população, envolver a população na construção de uma cidade maior e melhor. Nesse sentido, nós estamos lançando um site www.transformasaolourenço.com.br, que vai ser um site onde as pessoas vão poder conhecer um pouco mais sobre a Maria Lúcia Garcia, sobre o Paulo Feletti. Ressalto, não é um site de campanha, viu, gente? É um site para que vocês nos conheçam, e lá vai ter um formulário com 2 perguntinhas. Edson, a pessoa vai responder o que ela acha que deve melhorar em São Lourenço e o que ela acha que deve melhorar no bairro dela. Então, nesse sentido, nós pretendemos ouvir as pessoas, temos rodado os bairros, visitado bastante gente, e a partir disso pretendemos elaborar uma plataforma sustentável para transformar São Lourenço. Ainda não é o período de campanha, mas até o período de campanha já teremos concluído esse processo. Dito isso, quando a gente fala em saúde, São Lourenço hoje está caótica. Nós precisamos fazer um plano emergencial para resolver a saúde de São Lourenço. A saúde, hoje, a gente vê que o básico não está sendo cumprido. Nós precisamos zerar as filas de exame, avançar no abastecimento da farmacinha, que está precário, fazer com que as consultas de médicos eletivos e as cirurgias eletivas possam fluir e tentar fazer com que os atendimentos de emergência fluam de uma maneira melhor. Isso passa muito por uma relação mais adequada entre prefeitura e hospital, que é quem tem a concessão da UPA. Sobre turismo, é importante a gente trabalhar o turismo a partir de uma ótica mais ampla, né? O evento para o turismo é importante, mas a Secretaria de Turismo tem funções mais amplas, que é buscar editais de fomento para poder financiar algumas atividades do turismo, construir um calendário anual de atividades que seja plausível, que consiga combater os períodos de baixa temporada, e
atuar em parceria com os municípios da nossa região. Sobre emprego e renda, eu posso até discorrer no decorrer da entrevista, mas só para adiantar, junto com o vereador Gustavo Brasília, que é do nosso partido, a gente está entrando com um projeto para criar o Fundo Municipal de Empreendimentos Coletivos, Empreendedorismo, Qualificação e Inserção Profissional, que é um mecanismo para poder canalizar investimentos para qualificar a nossa população, gerar emprego e fomentar o empreendedorismo na nossa cidade. É uma iniciativa que vem dando certo em outros municípios, que o autor dela é o deputado federal Reginaldo Lopes, o qual a gente tem grande amizade e que ele está ajudando a gente a implementar aqui no município. Obrigado. O ensino fundamental e médio não é considerado de boa qualidade, mas isso não acaba com o abismo entre ensino de qualidade privado e o caos qualitativo do ensino público. Quais suas propostas para modernizar e melhorar a qualidade de ensino em nossa cidade? Bom, o ensino médio ele já não é mais uma obrigação do município. Eu tive a oportunidade de estudar numa escola de excelência em ensino médio, que infelizmente foi fechada. Na época, o debate foi muito em torno dessa questão do município não ter obrigação de cuidar do ensino médio, o que também não era proibitivo, né? Eu, particularmente, não teria fechado a Freusmar Dix, mas, entrando propriamente dito, acho que é bom fazer essa ressalva. Eu sou um filho da Freusmar e nós tivemos aqui um ensino médio de qualidade público que batia de igual com os ensinos privados, que hoje não existe mais. A função da prefeitura na educação, Edson, é cuidar das creches, do ensino básico, do ensino fundamental. Isso passa por envolver e empoderar os profissionais que lá estão. A gente precisa trazer todas as categorias profissionais que estão dentro das creches e das escolas, dialogar com eles, entender quais são as demandas, as dificuldades, investir em capacitação, trabalhar para poder aprimorar a infraestrutura desses espaços e, a partir daí, poder proporcionar uma qualidade melhor de ensino. Uma situação que a gente pretende rever, caso São Lourenço dê a oportunidade, é a questão da terceirização das auxiliares de creche, que não faz sentido lógico, orçamentário, econômico nenhum. Pelo contrário, a qualidade do serviço tende a cair e o custo disso tende a piorar, enquanto os trabalhadores e trabalhadoras da educação que são terceirizados passam por uma certa precariedade nas condições de trabalho. Pessoas despreparadas têm ocupado cargos importantes. E como tem pessoas despreparadas ocupando esses cargos, sem a menor competência para o tal, o que será feito, caso eleito, para acabar com o apoio político em troca de favores e cargos políticos? Bom, com toda a humildade do mundo, né, a minha pré-candidatura já é uma demonstração de rompimento com isso, né? Eu sou o único pré-candidato com formação e especialização em administração pública. Nesse sentido, como uma pessoa oriunda do campo de públicas, eu vejo a profissionalização da administração pública como uma necessidade central em São Lourenço. São Lourenço, infelizmente, hoje, a gente vê uma série de cargos políticos que são desnecessários, enquanto outros cargos precisam existir e não existem. Vamos olhar para a Secretaria de Meio Ambiente? Cadê o número de fiscais adequados para poder cumprir a função da secretaria? Vamos olhar, por exemplo, para a área da juventude. Não existe um cargo, uma coordenadoria para poder pensar, elaborar e executar políticas públicas voltadas para esse público. Então, nesse sentido, eu entendo que a gente precisa ver qual é a demanda por concursos para poder fomentar o corpo técnico da prefeitura, qualificar quem já está lá e, no momento de preencher os cargos políticos, levar em consideração os critérios técnicos, mas sem deixar de lado a política, porque uma coisa que eu aprendi na minha graduação, Edson, é que a técnica e a política, a boa política, precisam andar juntos. Se você colocar um cara que é bom na técnica, mas não tem sensibilidade com a população, não tem jogo de cintura para lidar com os outros poderes, às vezes ele não vai conseguir executar a técnica como deveria. Então, essa interação tecnopolítica ela é muito importante e é ela que a gente quer levar em consideração. Chegando lá, né, se tiver oportunidade, ainda estamos, ressalto, pré-candidato, né, ainda não posso nem fazer campanha, mas se tiver oportunidade de estar lá
e vamos dar um exemplo, algum vereador, algum político queira indicar uma pessoa para ocupar a gestão, que entregue o currículo, a gente vai analisar os critérios técnicos, se houver demanda para ocupar algum cargo de livre nomeação, tudo bem. Se não houver o cumprimento dos critérios técnicos, infelizmente não terá espaço numa gestão nossa. Nas suas entrevistas, você sempre ressalta a importância da opinião do povo para a tomada de suas decisões. Como pretende aumentar a participação política do cidadão no seu governo? Que eu acho que isso aqui é raro, né? Eu nunca vi acontecer isso em São Lourenço. Entre 1982 e 1985, São Lourenço, na gestão do Dr. José Celso Garcia, possuía associações nos bairros articuladas que criaram, antes da existência do SUS, os primeiros postos de saúde nos bairros no interior de Minas Gerais. Isso é um exemplo de participação política que foi vivenciado aqui na nossa cidade e que a gente quer rearticular. E que muita gente desconhece. Muita gente desconhece. Eu conheço, eu participei disso também, eu morava em bairro, eu já comecei a agitar em bairro. Acho que na época eu morava na Porta do Céu. Porta do Céu. Eu comecei com isso. Hoje em dia, nada. Hoje em dia, é eles que resolvem tudo. Exatamente. Buscando resgatar esse legado que a gente entende que as associações precisam ser rearticuladas. E o caminho técnico dentro da prefeitura para poder apoiar essa rearticulação passa pela divisão do município em distritos administrativos para que pessoas sejam responsabilizadas para tomar conta de ajudar a rearticular as associações e fazer interlocução com os bairros dentro dos seus territórios para que as políticas públicas sejam executadas. Além das associações de bairro, Edson, existem os conselhos gestores. Eu já cuidei dos conselhos municipais na Prefeitura de Lavras. O meu TCC foi um comparativo entre o Conselho de Saúde de Lavras com o Conselho de Saúde de São Lourenço. Fiz um trabalho sobre isso, quem quiser está até disponível no repositório da UFLA. E os conselhos gestores eles são muito importantes, então é fundamental que cada secretário da prefeitura participe de todas as reuniões dos conselhos, estejam presentes, levem em consideração e tragam os conselhos para poder que as suas deliberações façam parte do cotidiano do processo decisório na prefeitura. Para além dos conselhos, né, ainda lembrando da gestão do Dr. José Celso, nós tivemos alguns outros exemplos, né? Na época dele, houve o orçamento participativo, que é uma marca de governos do meu partido, que implementaram uma consulta pública para que a população escolhesse onde o governo deveria gastar uma parte do recurso. É bom esclarecer para a população que uma parte do orçamento público ele vem amarrado de cima para baixo. Então, às vezes, vem um dinheiro que é para comprar um carro, você vai ter que comprar um carro. Mas existe uma parte do recurso que se chamam recursos discricionários. Esses recursos nós queremos pegar uma parte dele e colocar para a população escolher para quais obras ela quer que execute, seja no bairro, seja no centro, seja em alguma temática. Na época do Dr. José Celso Garcia, foi implementado diversos calçamentos e melhorias em bairros que resultou na execução de R$1.800.000 e a gente quer retomar. Paula, a gente tem um tempo para cada pergunta, tá? Obrigado. Quais os problemas mais sérios a serem sanados na atual gestão e o que você faria de diferente? Bom, o principal deles é a saúde. A saúde, ela tem deixado a desejar no nosso município. Como eu falei, a gente precisa de um plano de contingência, um plano de emergência, readequar essa parceria entre prefeitura e UPA, entender o que não está dando certo ali e corrigir, aprender com iniciativas de outros municípios que deram certo, fazer com que o atendimento básico funcione para além da emergência, né, a prevenção, as consultas de médicos especialistas, zerar essa fila, acabar com esse escândalo que tem sido a furação de fila aqui em São Lourenço, que todo mundo sabe que corre solto, fazer com que a farmácia esteja abastecida e que as cirurgias possam ocorrer. Outras prioridades que eu vejo que o governo tem falhado é o descuido com os bairros. Nós precisamos de um plano de obras e de manutenção que seja trabalhado com uma certa continuidade e com
uma certa Não adianta a gente enfeitar o realidade. centro da cidade e esquecer dos bairros. Exatamente, é o que a gente tem visto por aqui, né? Além disso, o transporte público, eu sou a favor do modelo gratuito, mas infelizmente o modelo que está sendo implementado aqui não tem dado certo. A gente precisa ampliar a frota, precisa mapear as linhas e fazer com que chegue em todos os bairros que precisam desse serviço. Nós precisamos urgentemente trabalhar a questão do tratamento de esgoto. Eu, inclusive, já sensibilizei o ministro Alexandre Padilha, do Ministério das Relações Institucionais, sobre esse tema. Inclusive, ele garantiu para mim que se a prefeitura daqui apresentar um bom projeto técnico, a parte política, eles vão aprovar lá em Brasília. E, enfim, eu penso que esses são os principais pontos, né? Além do ministro, é óbvio, né, o deputado federal Adair Cunha, o deputado federal Reginaldo Lopes, têm dado todo um suporte nesse sentido para a gente poder trazer recursos do governo federal. Então, Paulo, existe uma lacuna na cultura e lazer de São Lourenço. Como pretende resolver essa questão? Você pretende apoiar os que realmente vivem e trabalham com arte em nossa cidade? E como você vê essas pessoas que foram beneficiadas com a Lei Paulo Gustavo, sendo que verdadeiros artistas de nossa cidade foram esquecidos? Gostaria aqui de ressaltar meu apoio de novo a Cia Andrade, Sônia Printes, Eric Matias. Eu, particularmente, nunca tive apoio da cultura aqui na cidade. Eu tive apoio de prefeitos diretos. Bom, esse tema da cultura é uma pergunta que, mesmo se ninguém fizer, eu vou fazer questão de fazer, porque eu não tenho apoio da cultura aqui na cidade. Eu nunca tive apoio da cultura, acho que nenhum governo. Eu tive apoio direto de prefeitos. Gostaria até de ressaltar alguns nomes aqui. Elmar Junqueira Vilela, em memória, tá? Tenório Cavalcante, José Saci do Bárcia Neto, The Best, para mim foi o melhor, e Clóvis Aparecido Nogueira, nosso querido Nega Véia. Somente esses prefeitos que me apoiaram. Bom, você falou tudo, né? A cultura em São Lourenço ela vem deixando a desejar. Com relação à Lei Paulo Gustavo, né, nós vimos que até o secretário de Turismo estava na lista de contemplados, o que a gente vê que é um absurdo. A gente vê que falta minimamente uma competência técnica para poder cuidar da pasta da cultura. Eu acompanhei de perto a situação das meninas que foram eleitas delegadas para a Conferência Estadual de Cultura e elas só foram a Belo Horizonte nessa conferência porque a sociedade se mobilizou e fez uma vaquinha. Você citou o Cia Andrade, grande amigo, ator. Ele é como se fosse irmão, diretor, a gente cresceu junto. Exatamente, inclusive é pré-candidato a vereador do nosso partido, apoiando a nossa pré-candidatura. Então a gente conversa bastante sobre o tema. Eu entendo, Edson, que a cultura ela é uma coisa que é bem abrangente. Ela vai além, ela engloba a questão da arte, engloba a questão do lazer, e ela precisa ter uma política que envolva os artistas e a população como um todo na sua formulação. E a gente vê que isso não é a prioridade da atual gestão, infelizmente. A questão, por exemplo, do registro de memórias de São Lourenço, a gente precisa trabalhar isso, articular a Secretaria de Cultura com a Secretaria de Educação, para que uma abasteça a outra, né? A gente fazer um registro de memória para que a população de São Lourenço saiba de onde a gente veio, para onde a gente quer ir, né? E junto com isso, gerar até conteúdo para que a Secretaria de Educação administre junto às nossas crianças, porque uma população consciente de onde ela veio, ela vai saber para onde ela vai. E com certeza ela vai para lugares melhores do que a gente está indo hoje. E a gente vê que a falta de cultura é um resultado disso. Então nós precisamos que São Lourenço aprimore melhor os editais de fomento, como a Lei Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc, e aproveitar esses fomentos de recurso que vem lá de cima para que isso seja realmente uma fonte de propulsão cultural, para que gere entretenimento. Poxa, olha o recurso que veio da Paulo Gustavo. Isso podia ter sido construído um calendário que levasse meses para ter entretenimento todo final de semana em São Lourenço e ninguém aproveitou isso.
Enfim, isso é um assunto que me indigna muito. Minha solidariedade a todos os artistas, a todas as artistas, produtores culturais de São Lourenço. Caso seja eleito, seria implementado algum programa direcionado aos jovens? Algum programa de formação para eles? Aí você tocou num ponto muito sensível para mim. Eu ainda sou um jovem, me considero, né? Não mais conforme o Estatuto da Juventude, que considera que a juventude vai até 29 anos, eu já estou com 31. Mas existem... eu acho que eu estou na faixa etária. Existem alguns marcos nacionais que consideram que vai até 35 anos. Você sabia, Edson, que o eleitorado de São Lourenço, com menos de 35 anos, dá mais de 15 mil pessoas? Isso é praticamente metade do nosso eleitorado. Eu falei no começo da entrevista, nós não temos uma coordenadoria especializada em políticas públicas para a juventude. Então, isso é o primeiro ponto que eu penso que São Lourenço precisa fazer. É pegar aí uns 3 cargos aí que estão aí, que a gente vai achar cargo que a gente não consegue entender. Às vezes a gente vê, que você vê em alguns espaços da prefeitura que tem um trabalhando e 10 encostados. Pô, pega esses cargos, transforma numa coisa que é necessária e bota para funcionar uma coordenadoria de políticas públicas para a juventude. Eu vejo 4 áreas de decadência que tem feito a nossa juventude passar por situações ruins, né? É a falta de espaço de lazer, que puxa a nossa juventude para espaços como o uso de drogas, a falta de capacitação profissional, a falta de geração de emprego e renda e a falta de incentivo para o jovem que quer empreender. A juventude quer empreender hoje, ela quer gerar renda, quer ganhar dinheiro. Mas qual que é o fomento que a prefeitura dá? Nenhum. Então, se a gente tem uma coordenadoria, a coordenadoria vai rearticular o Conselho Municipal da Juventude, a gente vai poder elaborar propostas para essas 4 áreas e avançar junto com isso. Aquele fundo que eu citei, que o Gustavo vai entrar na Câmara, que é o Fundo Municipal de Empreendimentos Coletivos, Empreendedorismo, Qualificação Profissional e Inserção Profissional, ele poderá funcionar a partir do momento que a gente for captando recursos para poder premiar iniciativas de empreendimentos, pode ser de jovens, de idosos, e aí a gente vai atuando por projetos. Então eu penso muito em linkar uma área com a outra, porque a prefeitura ela é um círculo, né? E a gente não pode deixar um setor funcionar isolado do outro, embora cada setor deva ter sua autonomia. Mas eu espero que tenha respondido satisfatoriamente, mas vai muito nesse sentido o que eu penso para a juventude. Sim. Considerando que São Lourenço é uma cidade turística, o que pretende fazer para buscar novos e realmente atrativos eventos para baixa temporada? Porque aqui a gente só vê evento em alta temporada. Chega a baixa temporada, não acontece nada, não tem nada. E aí? Exatamente. Bom, lá no começo eu coloquei para você a importância da gente entender a Secretaria de Turismo, tanto para a questão dos eventos, quanto para uma coisa mais ampla no sentido de elaborar as estratégias para o perfil de turismo que a gente quer para São Lourenço. Então, nesse sentido, tendo uma Secretaria de Turismo verdadeiramente técnica e atuante, nós vamos conseguir pensar iniciativas para poder fazer isso. Nós precisamos de um calendário de atividades anuais que possa suprir esse período de baixa temporada, essa questão para acabar com essa sazonalidade que existe, né? E a gente não precisa inventar a roda, olha para o passado nosso. Dr. Zé Celso, na época dele, tinha competição de canoagem em São Lourenço. Você citou o Tenório, na época do Tenório tinha torneio de xadrez que ele trouxe para casa. Eu estava participando da disso, eu década estava na de organização 90. disso. Exatamente. Foi lá no Clube São Lourenço. Exatamente. Na época do Zé Neto, que você também citou, eu lembro que vinha muito congresso, teve um congresso de biologia. Então, assim, todas essas gestões que passaram tiveram seus pontos positivos. A gente precisa deixar de lado divergências políticas que possam existir e construir aquilo, recuperar aquilo que for bom e poder construir um presente melhor para olhar para o futuro. Então, assim, é uma série de coisas. Eu falei no começo dos editais de fomento. Na época da Célia, teve uns shows no Carnaval que não gastou um centavo do cofre municipal. O show, se eu não me engano, do Diogo Nogueira e do Périx foi financiado pelo Ministério da Cultura. Isso é o quê? É resultado de ter uma pessoa técnica na Secretaria de Cultura, na Secretaria de Turismo, que na época era junto. Hoje, e eu acho que isso é um acerto, estão separadas.
mas a gente precisa fomentar para tentar buscar recursos de fora. E não é só ministério. Você vai ver empresas privadas, autarquias públicas, ONGs, fundações internacionais que querem financiar projetos culturais, mas que São Lourenço não sabe escrever um projeto e buscar esses projetos para cá. Ok. É indiscutível que o turismo é um grande gerador de emprego na cidade. Entretanto, milhares de trabalhadores locais sofrem anualmente com a sazonalidade de seus empregos. Quais seriam as formas possíveis de atrair mais emprego para o município durante o ano todo? Eu tive a oportunidade, Edson, de trabalhar no período no município de São Paulo, capital, como consultor de desenvolvimento econômico, social e territorial, no tema de empreendedorismo periférico. Eu ia em favela lá em São Paulo apoiar empreendedores a montar planos de negócio, precificação, estratégia, planejamento estratégico. Trabalhei com capital semente, incubação e aceleração de novos negócios. Eu quero muito trazer esse tipo de iniciativa para São Lourenço, independente de qualquer coisa. E o fundo municipal, que eu vou repetir mais uma vez, a gente vai colocar em votação na Câmara ainda esse ano, é um instrumento importantíssimo para ele, porque através dele a gente consegue destinar dotações orçamentárias do município para, por exemplo, colocar lá, vamos dar um exemplo, R$100 mil para poder financiar 3 projetos de empreendedorismo de pequeno porte. Eu sei que R$30 mil não é muita coisa, mas tem muita gente querendo empreender, mas que se tiver um gás ali de R$30 mil, já ajuda bastante. E como que você disponibiliza isso para a população? Você faz uma capacitação, você faz um edital para a pessoa concorrer a esse edital, cumprir critérios, estabelecer a construção de um plano de negócio e, a partir daí, ser contemplado com esse recurso para poder começar um negócio. Eu já vi isso dar certo na prática, então eu acredito que dá para fazer, sabe? Então, assim, vamos trazer exemplos para além desse fundo, para não ficar só nele. Na própria gestão do ex-prefeito Zé Neto, o consórcio Cideséia foi idealizado para poder estabelecer a construção de uma cooperativa para pensar numa economia circular, que faria a separação do lixo orgânico para produzir biofertilizante. Isso resolveria 2 problemas. Primeiro, nós deixaríamos de pagar para mandar o lixo para o Nepomuceno, e segundo, geraríamos renda com o nosso lixo. E tem uma outra coisa. Com essa separação, nós estimularíamos a coleta seletiva. Inclusive, toda a solidariedade à Associação de Catadores AMA, nós conseguimos articular um caminhão através da deputada Bela Gonçalves. O prefeito, que tem se mostrado um verdadeiro inimigo da coleta seletiva, tem atrasado todo esse processo. Eu tenho certeza que se a associação tivesse estrutura para ganhar escala na coleta seletiva, conseguiria gerar renda e resolver boa parte dos problemas ambientais de São Lourenço. E só para poder citar, para não deixar de dar mérito a quem cabe, a grande articuladora dessa emenda parlamentar para a Associação AMA é a Amanda, lá do Barreiro. Uma mulher de fibra, costureira, que é pré-candidata a vereadora pelo nosso partido também. Legal, Paulo, gostei muito da sua presença aqui, tá? E vamos para a próxima entrevista, mas antes disso, antes de terminar agora aqui, eu gostaria de que vocês vissem um clipe aí que eu estou trazendo um curso de modelo e manequim profissional para a cidade de São Lourenço, né? Isso que eu já lancei vários modelos na cidade. Eu gostaria que vocês vissem esse clipe. O curso vai acontecer no Estúdio de Dança Denise Fonseca. Vão ser aulas de passarela, maquiagem, vídeo, tá? E comércio, né? Como que o modelo se porta no comércio nacional e exterior. Sendo que eu tenho 2 modelos aqui de São Lourenço que estão, um em Milão e outro na Tailândia. E finalizando, tá? Esse show desse menino, esse clipe com Pedro Augusto. Obrigado e boa sorte, Paulo. Eu que agradeço, Edson, e parabenizo você por tantas iniciativas em prol da arte e da cultura de São Lourenço. Que São Lourenço possa contar com cidadãos tão engajados e qualificados como você. Nossa, muito obrigado, querido. Boa sorte, tá? Tamo junto. Andei
fazer uma canoa, fundo preto e barra clara, 2 remos de Guarantã e um varejão de Gaiçara. Ai, ai, o aporto pesa uma arroba, jogo na água e o bote para.